Começamos aí o De Tudo Um Pouco com tudo. A voz, que seria da gente sem a voz, não é? Nada. A voz é o som produzido pela vibração das cordas vocais na laringe, pelo ar vindo dos pulmões, mas a falta de conhecimento da importância de certos cuidados básicos para preservar a voz pode ter como consequência o desencadeamento de algumas doenças, como por exemplo, edemas, nódulos, pólipos, úlceras, de contato, entre outras coisas. Para falar sobre o assunto, quem está aqui com a gente é a fonoaudióloga Karina Gonçalves. Bom dia, Karina. Bom dia. Que bom ter você aqui. Prazer ter sido convidada. E pra gente, como eu e o Felipe, a gente usa muito a voz aqui, o Tiuli fazendo as vozes de tantos bonecos, o Felipe aí no Ministério de Louvor cantando, Existe aí o uso excessivo da voz. Qual a importância, Karina, da gente ter todos esses cuidados? É temeroso mesmo? A gente tem que tomar todo esse cuidado mesmo ou exagerei em alguma coisa que eu falei aqui? Não, você não exagerou em nada. Mesmo porque as pessoas, elas pecam um pouquinho em não conhecer a própria voz, E eu acho que quando me chamaram para o programa, a gente ia falar geralmente do público em geral, não só profissional. Claro. Chamaram para falar do profissional, mas hoje a gente tem esse leque muito mais abrangido sobre pessoas que usam a voz e pessoas que usam mal a voz. Verdade. Agora, o que é a voz? Vocês sabem o que é realmente a voz, quando eu aprendi sobre o que era a voz, para mim era algo tão subjetivo. Poxa, o que é voz? Eu não toco em voz, Aproveitar e te fazer uma pergunta. O que é a voz, Karina? Então, o que é a voz? A voz, eu costumo dizer que ela é um resultado da ação muscular com a ação aérea. Muscular e aérea. Então, eu trouxe até um videozinho para a gente poder mostrar, porque o que acontece? Eu encho os meus pulmões de ar na inspiração e depois disso, esse ar ele vai romper a força muscular das pregas vocais, que são muito pequenas, muito delicadas. Por isso a necessidade de nós tomarmos cuidado, Quando ele rompe essa força, essa força muscular gerando a pressão negativa, há a produção vocal, que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Eu escuto a sua voz, mas isso já é um resultado trabalhado. Quando essa força de ar rompe a musculatura, o som inicial é esse. É feio, mas é esse. Esse é o som inicial. Depois, esse som imediato vai ser transformado nas caixas de ressonância, na laringe, na boca, do nariz e vai gerar a minha particular voz. Por isso que eu não tenho uma voz igual à sua, nem igual à sua, nem igual Então existe igual um caminho, então, entre a geração, as cordas vocais. Existe um caminho grande, Em se tratando de corpo humano, milímetros podem ser considerados muito grande caminho entre as cordas vocais e a saída mesmo da voz. Exatamente. E é muito diferente de fala. Quando a gente fala em voz, não é a mesma coisa que falar fala. A fala é essa produção do som articulada, trabalhada para que haja o entendimento das palavras. E esse vídeo que você tem, Karina, é sobre esse esforço? Na verdade, eu trouxe inicialmente um videozinho para a gente entender como que é essa produção. Vamos ver quem aí o nosso cameraman consegue mostrar aí, o Feni Capricho. A gente trouxe o Feni aqui para poder mostrar para a gente com detalhes para vocês. Então, aí... Bom, a gente tem aqui a traqueia, E logo acima da traqueia a gente tem a região das pregas vocais, que a gente chama de glote. Acima disso, a gente tem as pregas vestibulares, que são falsas pregas vocais, utilizadas geralmente quando se tem esforço. Quando eu tenho tensão, a gente usa essas pregas vestibulares, que é super negativo. O esforço, a tensão muscular, ela é super negativa para a voz. Então vamos ver só um loop aqui. Aqui tá vendo que começou a se mover? Esse começar a se mover é exatamente aonde produz-se o som. Enquanto eu estou com a prega vocal aberta, eu não tenho som. Eu tenho como se fosse uma respiração, esse... Só. As pregas vocais não se fecharam. Quando elas se fecham, aí sim, eu tenho o produto, Eu tenho o produto da voz. E esse rompimento dessa musculatura é que vai gerar a voz. O atrito do ar ali, da própria musculatura gerado pelo ar. É como um assovio, por exemplo. O assovio ele tem um outro ajuste. No caso da fala, você tem essa força negativa, essa pressão negativa que é gerada pelo ar, ele suga as pregas vocais para baixo, rompe e há a produção do som inicial que sai do até a voz trabalhada. Curioso. É interessante também a gente mostrar, acho que eu vou até colocar aqui para vocês, só para vocês verem.
a movimentação exatamente da prega vocal. Aqui é um desenho. A gente tem essa parte branca, ela é a prega vocal. Aqui vocês estão vendo ela um pouco mais avermelhada do que é. Sim. Quando a gente tem essa tonalidade vermelha, que vocês podem estar acompanhando pela televisão, geralmente a gente tem uma alteração. Elas são claras, são bem... A musculatura em volta ela tem que estar bem rosadinha, né? Bem clara. E a prega vocal o mais clara possível, porque ela é pouco irrigada. Quando você diz, doutora, de alguma alteração, uma possível inflamação, seria alguma coisa assim, de estar estando vermelho, né? Isso. O refluxo gastroesofágico, ele é muito característico disso. Quando tem o refluxo, ele banha as pregas vocais e queima. Com ácido, né? O ácido do estômago, ele queima as pregas vocais e nisso elas ficam avermelhadas e você fica com aquele... pigarro. Com aquele pigarro constante, que é super negativo, porque quanto mais pigarro, né, efeito Matheus, pigarro chama mais pigarro, quanto mais pigarro, então piora a qualidade vocal. Faz mal para as cordas vocais, esse pigarro constante ele faz mal o tempo todo. Traz rouquidão, qual são os piores sintomas assim nesses casos? Deixa eu desligar aqui. No caso, a alteração gástrica ela vai trazer essa vermelhidão, essa queimação, essa dor que é inconveniente para a gente. Até mesmo indivíduos que estão querendo terapiar, né, a gente chama de terapiar, tratar, se ele tiver com refluxo, a gente vai tratar e o refluxo piora. A gente melhora e piora. Então, há uma necessidade de se procurar o gastro para que ele trate isso e a gente possa interferir, né? A gente possa trabalhar. Minha esposa é profissional da voz e ela semestralmente faz a laringoscopia, esses exames para ver como é que estão as pregas, ver essa condição também do suco gástrico. Acho que é importante para a pessoa que trabalha com a voz ter esse tipo de acompanhamento. Né? Com certeza. A fonoaudiologia ela trabalha em parcerias. Então, a nossa parceria é com o otorrinolaringologista, é junto com o professor de canto, é junto com o fisioterapeuta para olhar essa questão postural e é junto também com o gastro, porque o trabalho, o corpo humano não é um pedaço. Esse pedaço que eu mostrei, ele faz parte de um todo. O profissional, quando ele quer trabalhar as pessoas, tem que trabalhar a pessoa, né? A gente trabalha o comportamento humano. É o comportamento humano que leva a ter alterações. Você perguntou para mim quais são as principais alterações, né? A gente tem muito nódulo vocal hoje em dia. As crianças estão tendo muito comportamento infantil, né? Essa necessidade de se sobrepor sobre o outro, né, Tília? Você sabe bem disso. Essa falta de respeito ao turno comunicativo, eu falo, você me escuta. Você fala, eu te escuto. Essa necessidade que o ser humano hoje tem, até mesmo nós jovens e adultos, temos de nos impor diante do outro. Eu falo forte, né, que é o falar alto, eu imponho a minha voz muito mais. Então, eu não tenho respeitado tanto essa comunicação agradável, né, essa vez do outro. E com esses esforços, essa tensão, o que eu tenho? Eu gero alterações nessa região. Essas alterações são nódulos, são pólipos e outros. Então, por exemplo, eu vou tentar mostrar aqui, não sei se dá para ver, quando eu falo forte, eu tenho essa... Olha para você ver, eu tenho essa tensão aqui. Essa tensão extrínseca, né, do lado de fora, ela acaba acarretando nas musculaturas intrínsecas, que são dentro da laringe. Então, quando eu mostrei para vocês, eu falei assim, olha, tem esse músculo aqui que acaba sendo utilizado enquanto eu estou falando, né, falando com voz forte, estou gritando, eu ponho essa tensão, eu tenho algo a mais além das pregas vocais. Eu tenho uma tensão muscular extrínseca que vai me prejudicar. Isso vira um efeito em cascata, né? Porque se você está com a voz fraca, está com a voz mais rouca, você sente a necessidade ali de impostar mais para conseguir falar, para que as pessoas te escutem e vai só piorando, então chega uma hora que tem que parar mesmo completamente, fazer um repouso e parar de forçar a voz durante um tempo para poder voltar, seria isso? O trabalho fonoaudiológico, hoje em dia a gente recebe tanto o trabalho para clinicar, para terapiar clinicamente, né, para poder tratar esse indivíduo que já está alterado, mas hoje as pessoas têm percebido que a fonoaudiologia, ela também trabalha com aprimoramento. Prevenção. Exatamente, você não precisa estar doente para receber o tratamento. A cuidar, né? Se você tem a intenção de ser um profissional da voz, antecipe-se. Né? Os cuidados básicos, como tomar água,
como manter-se hidratado, né? Até mesmo a utilização de nebulizadores hoje em dia, né? Tá muito famoso. Os artistas começam a usar e todo mundo fica naquela febre. Ajuda? Eu vou usar. Ajuda. Ajuda porque ele vai irrigar a prega vocal. Então aqui, por exemplo, o ar tá bem frio, né? Para mim tá bem friozinho. Resseca já. Então resseca a prega vocal. Agora, é muito interessante que algumas pessoas elas param e elas falam assim: eu vou pegar um copo com água, vou tomar agora, porque eu quero molhar a prega vocal. Isso não é verdade, né? É o comportamento do indivíduo que gera essa hidratação da prega vocal. Eu cheguei hoje mais cedo, eu acordei, eu já tomei um copo com água, daqui a pouco eu vou tomar outro. Essa água, quando eu bebo, ela não vai diretamente nas pregas vocais. Ela não vai cair na prega vocal diretamente. Se acontecer isso, eu vou tossir. Com certeza. Porque é uma área respiratória. Abaixo das pregas vocais eu tenho região pulmonar. Então aí a gente chamaria de disfagia, né? É um outro campo que a fonoaudiologia atua. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.